Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo mais uma vez, professor Tiago Borté. Como vai? Muito bem. Muito bom, graças professor. a Deus. Então, hoje temos um tema bastante específico. Falaremos sobre, dentro do registro civil das pessoas naturais, falaremos sobre o registro de nascimento de indígenas. Professor, apresente-nos esse tema, por favor. Vamos lá, então. Bom trabalho a todos. Vamos tratar sobre o registro dos indígenas, ou silvícolas. Algumas questões introdutórias, como sempre, antes de apresentar os casos e problemas para enfrentarmos. Interessante, cada registrador civil das pessoas naturais conhecer a sua realidade, onde está estabelecido. Se tem ou não comunidade indígena estabelecida dentro do território. Tá? Então, porque essa matéria aqui dificilmente vai ser aplicada caso não tenha nenhuma questão indígena naquela circunscrição territorial, porque o território onde está a comunidade, onde gera o nascimento da vida ou até algum óbito, né, é determinado pela circunscrição onde está situado a tribo, né, a tribo indígena. Então tá. Então a primeira questão é essa. Conhecer a realidade local do registro civil das pessoas naturais. Matéria registral. O registro civil das pessoas naturais está na Lei 6.015 de 1973, que a gente trata em toda a apresentação. Quase sempre a 6.015 está relacionada. E dentro da Lei 6.015 não trata nada sobre registro indígena. Tá? Então não temos nada específico dentro da Lei dos Registros Públicos. Onde é que vamos encontrar um regramento na Resolução Conjunta número 3 de 2012 do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? É essa resolução que vai nos indicar como que o registrador civil das pessoas naturais vai agir. Ainda nessa questão introdutória, né, temos que trazer a lembrança aqui a Lei 6.001 de 1973. É bem próxima da Lei 6.015. Tá? A Lei 6.001 que é o Estatuto do Índio. Tá? Ali no artigo 12, nessa lei de 73, no artigo 12, está escrito que o índio não integrado será registrado de acordo com a lei comum. De acordo com a lei comum. Tá? Não tinha nem 6.015 ainda. Então, vamos lá. O índio não integrado precisaria ser registrado como qualquer outra pessoa. Tá bem. Tá? Se ele não está integrado, aí entende-se numa comunidade indígena. Isso, sempre assim. Claro. Aí que está o detalhe. Como é que o registrador vai saber quando está ou quando não está integrado? Verdade. Questão importante essa. Tá? Então, procurou o registro civil, vai levar o registro. Tá? Lembrando, então, que esse artigo 12 da Lei 6.001 diz para aplicar a legislação comum registral. Só que na época não tinha 6.015, é posterior a 6.001, né? Mas tinha um regramento anterior a 6.015. Tá? Ali, então, tinha um tratamento do indígena como qualquer ser humano, como qualquer cidadão brasileiro. Tá? Precisaria registrar, e o registro de nascimento, que é o que nos interessa nessa exposição aqui, registro de nascimento do indígena, porque do óbito vai acabar acontecendo naturalmente, não tem um registro especial do indígena. Morreu, vai ter a declaração de óbito, ou as testemunhas, lá, o procedimento do registro de óbito, e teremos uma apresentação específica sobre isso. Tá? Vai registrar normal. O detalhe é que é sobre o registro civil das pessoas naturais para os indígenas no que tange a nascimento. Tá? Por quê? Quando eles não estão integrados, basta a eles e à sociedade que não interessa ao direito positivo brasileiro recepcionar os fatos que estão acontecendo na comunidade indígena que não tem relação com a vida da sociedade. Tá? Embora essa questão do integrado e não integrado hoje é muito sensível, porque as cidades cresceram, as comunidades indígenas, a princípio, para se sustentar, estão se valendo das cidades, né? São poucos os lugares em que as comunidades indígenas elas vivem por si só. Tá? E essas são aquelas que se relacionam com o índio não integrado. Enfim, como hoje expandiu e interagiu
essa relação dos cidadãos com os indígenas, acaba o registro civil sendo aplicado. Tá? E diferentemente do que trata essa Lei 6.001, essa resolução número 3 de 2012 do CNJ e do CNMP, ela vai dizer que esse registro é facultativo para o índio não integrado. Tá? Então fica essa questão inicial aqui, que a Lei 6.015 não trata nada, certo, tá? De registro indígena, só do registro comum, artigo 50, todo o registro de nascimento é obrigatório. Tá bem. Tá? Então seria para todos. Tá? Essa Lei 6.001 estava indicando a mesma situação, que é que o indígena seria igual a qualquer outro, precisaria registrar. Resolução número 3 de 2012, CNJ, para os cartórios, né? Entendendo que o não integrado é registro facultativo, e o integrado, sem dúvida, vai precisar registrar. Tá? Então, o registro civil vai acabar fazendo os registros dos índios integrados. Tá? Esses são obrigatórios, e os não integrados têm o registro facultativo. Dando sequência nessa parte introdutória, trazer uma curiosidade aqui, ó, que a cultura indígena ela não tem nome de família, diferente dos cidadãos comuns. Tá? A cultura indígena não tem nome de família. A família é a tribo, e a tribo está vinculada a uma etnia. Então, o que temos relacionados? Nome de família, que é comum para todos, para indígena pode ser diferente. A família para o índio é a tribo, e a tribo está vinculada a uma etnia, ou seja, fator tribo e etnia pode integrar o registro civil das pessoas naturais, diferentemente do registro comum, de quem não é indígena. Tá? Então fica a questão. Já trouxemos nesse aspecto introdutório que o índio integrado vai precisar, é obrigatório, tá? O não integrado, conforme essa resolução 3, e lembremos, o não integrado é na sociedade. Na sociedade, sim, não numa comunidade indígena, não na comunidade, na sociedade. Tá, índio não integrado na sociedade. Tá certo. Tá? Ou seja, ele nunca veio para a cidade, nunca teve relacionamento com o homem, ele vive só na comunidade. Esse, pela resolução 13, é facultativo o registro dele. Facultativo, pode, não precisa. E quando for fazer o registro dele, daí sim vai se sujeitar a essa resolução e poder levar em consideração, aqui que é o detalhe, poder levar em consideração isso mesmo, muito bem. Tá? Nomes também, nomes indígenas, certo, que não é, o registrador não está acostumado com isso, claro, né? Não é do dia a dia. Agora, se for um caso de índio, o registrador tem que aceitar o nome que ele quiser estabelecer. E no nome da pessoa pode ter a vinculação com a tribo e com a etnia. Olha a relevância da questão aqui. Ó. Além de informar, colocar as informações normais, digamos assim, ou usuais, ele ainda vai acrescer tribo e etnia. Isso mesmo. Tá? Essa questão é bem interessante, porque a etnia do índio poderá ser seu sobrenome. Tá bem? Tá? Que vai demonstrar toda a origem daquela tribo ali. Isso é bem interessante dentro do registro civil. O registro tem que estar aberto. É um registro bem diferente. Por isso que a gente está fazendo uma apresentação específica. Claro. Tá? Muito bom. Então vamos lá. O que a Constituição nos traz sobre os indígenas? Sobre a pessoa do indígena? Fazendo uma consulta na Constituição, a gente não encontra quase nada sobre o índio, sobre a relevância dele. O que a gente identifica lá? Uma preocupação com as terras indígenas. Eu achei... não sobre as pessoas, mas sobre um detalhe os bens, interessante. Sobre tem quase todos os dispositivos que estão lá na Constituição, artigo 20, inciso 11 e o artigo 231 da Constituição, quase sempre ele vai tratar das terras indígenas. Mas e os índios? Os índios são mais importantes que suas terras. Ali não tem, não sei, numa leitura que eu fiz, pelo menos da Constituição, fica uma crítica aqui. Claro. Né? Deu para sentir uma importância sobre as terras dos indígenas, e não sobre o próprio povo indígena. Né? Mas fica aí, então, é uma questão para a gente refletir. Tá? Fala-se muito nas terras dos indígenas e poucos neles próprios. Tá? Então, voltando, vamos aprofundar agora o que essa resolução número 3 vai nos trazer de reflexo dentro do registro civil. Tá? Embora a gente já conseguiu dar uma pincelada aqui. Claro. Tá? E essa resolução foi criada para ofertar maior segurança no ordenamento jurídico aos indígenas. Tá? Maior segurança, recebendo essas informações que antes não tinha em nenhum lugar. Essa questão da tribo, da etnia, não tinha em nenhum lugar. Tentava registrar no cartório, não tinha um regramento. O que o cartório de registro civil fazia? Não, tem que ter um nome e um sobrenome comum, como todo mundo tem. Né? Isso gerava um embate. Então, houve uma movimentação, né? Se viu a necessidade e
dos considerandos dessa resolução, a gente identifica isso, analisando os considerandos da resolução 3, a gente vai identificar essa preocupação, opa, precisamos atender, né? Daí a gente já remete para a Constituição. Por que precisa atender a resolução? Porque na Constituição não tem esse regramento, entendeu? É importante essa questão. Ele trata lá nos considerandos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, essa igualdade, né? Mas ao mesmo tempo quer respaldar o interesse do povo indígena, atribuindo a possibilidade do sistema jurídico receber essas questões relevantes para eles, etnia, tribo e um nome diferenciado, tá? Então, um dos considerandos é a necessidade de se regulamentar em âmbito nacional o assento de nascimento de indígenas no serviço de registro civil das pessoas naturais. E daí essa regulamentação não vale só para os não integrados, vale para os integrados também, tá? Então, se chega alguém que está integrado e nasceu no hospital e tem uma DNV e é indígena, ele vai se sujeitar a essa resolução, não é aplicação normal para ele. Tá? Por ser indígena, não interessa se é não integrado ou integrado, ele está dentro dessa resolução 3. E essa resolução 3, ela só vai, sobre o não integrado, dizer que o registro dele é facultativo. Só isso. Tá? Muito bem. Fica aí a informação para quem trabalha no registro civil das pessoas naturais, que é importante isso aqui. Tá? Então, nós aprendemos aqui que o indígena integrado na sociedade vai ser tratado como um cidadão normal, com um registro, digamos assim, usual. Isso. E o não integrado, ele é facultativo, ele ter o seu registro. Hoje é facultativo em face dessa resolução, quando antes era o artigo 12 da 6.001 e deixava como se fosse uma obrigação, só que daí eles não tinham registro, eles nunca vieram para a cidade, não tem informação nenhuma deles. Perfeito. Então vamos adentrar nas peculiaridades desse registro até para justificar essa aula. Não é, perfeito. Vamos lá. Então, para materializar bem, aspecto relevante desta questão, passando rapidinho, reforçando o que a gente já disse. O não integrado é registro facultativo, tá? Como saber se é integrado ou não? Pois é. Meus amigos, não tem como saber. Claro. Quem vai dizer daí pode ser a FUNAI. Entendo. Tá? A FUNAI vai nos dizer se é integrado ou não integrado. Qualquer dúvida que o registrador tiver na aplicação dessa matéria, ele tem a autorização, o registrador, de pedir que alguém da FUNAI compareça ao cartório. Entendo. Isso está na resolução número 3. Tá? Então, se o registro tem uma dúvida, chama junto o indígena, vai ter que comparecer junto com algum representante da FUNAI para fazer algum esclarecimento, quando tiver dúvida. Tá certo. Tá? Então vamos lá. Porque, desculpa cortá-lo, mas é porque pode dar margem a algum tipo de dubiedade, de duplo registro, em caso de má fé, esse que é o problema. Esse que é o problema, essa preocupação com relação aos registros dos indígenas. Não pode ter um registro duplo. Uma pessoa não pode ter mais de um registro. Claro. Imagina se um indígena comete um crime. Ele vai dizer, não, eu sou fulano de tal. Né? E usar um registro, uma linha que ele tem, todo um conhecimento de vida que ele tem dentro da sociedade. Mas daqui a pouco ele registra novamente como indígena, né? Não integrado. Não integrado. E quer se valer dessa pessoa, desse sujeito que é o mesmo, né? Claro. Para ter alguma vantagem e não responder pelo crime. Então, só aí já mostra a importância da nossa aula. O detalhe, aqui, né? Isso aí que é o detalhe do registro do indígena, tem que cuidar isso. Claro. Tá? E tanto é que quando tiver já um registro, o que o registrador vai fazer? Antes de fazer um registro, porque chega um indígena lá já, às vezes é um homem criado já. Sim. Né? Eu não sou integrado. Eu estou chegando agora aqui na cidade, vou querer fazer o meu registro, vou me integrar na vida em sociedade e quero fazer o registro. Bom, mas ele já pode ter tido um registro antes. Como é que o registrador vai saber? Fazendo uma entrevista, procurando elementos. Né? E a dica que a gente deixa aqui, registrada, é a seguinte: sempre quando for do indígena, sempre chama o pessoal da FUNAI. Porque o pessoal da FUNAI também tem o controle, a FUNAI tem o controle dos indígenas, e daí eles podem... É um meio de evitar que haja uma duplicidade. Tu pediu o comparecimento de alguém da FUNAI, tá? Para identificar aquela pessoa e a partir daí a gente verificar se ela já teve ou não algum registro.
para evitar a duplicidade. Perfeito. Tá? E é importante isso, claro, entre não ter registro e fazer um novo agora, e ter um registro e alterá-lo, porque a resolução também trata disso, só que daí tem condicionantes diferentes, precisa judicializar algumas questões ali, tá? Para alterar um nome, às vezes vai precisar judicializar o que é diferente de fazer um registro novo. Certo. Né? E a gente sabe, as pessoas não querem formalidades, burocracias, vai dizer que não tem o registro para poder fazer como ele quer, e na verdade ele tem, e daí ele não pode escolher esse caminho. Tá? Esse é o X da questão da aula principal, né? Conhecer essas matérias elementares aqui e conhecer os problemas potenciais que podem vir a ocorrer, e a gente está prevenido. Claro. Tá? E a prevenção que a gente recomenda sempre que vai fazer um registro indígena, pede para alguém da FUNAI vir, e daí ali se evita que, quando tiver a intervenção da gente da FUNAI, se teve, né, o registrador está mais tranquilo na hora de agir. Né? Tá? Então, questões específicas para responder a pergunta. Vamos lá. Sempre vai ter que ter a rogação, o pedido para a inclusão dessas características especiais dos indígenas. Tá? O que significa? Não é o registro fazer por conta, incluir etnia e a aldeia, ele não sabe. Né? Pelo que está na resolução, sempre tem que ter pedido. Toda a disposição que está próxima, ou do nome, né? O nome indígena, de livre escolha, inclusive, de livre escolha, aqui é uma questão, também uma exceção importante, porque lá na 6.015, para os registros comuns de nascimento, o registro vai fazer qual o controle? Aquele se tem uma exposição ao ridículo, por exemplo. Né? Aqui não. Por quê? Porque é de livre escolha o nome do indígena, com essa denominação que se dá para a cultura indígena, os registradores não conhecem. Né? Como um exemplo, vamos ver se eu, ou não sei, vamos dizer, a criança nasce, eu levo lá meu filho, essa criança eu quero que se chame Elefante. Não, o registrador vai dizer, não pode. Não pode. Né? Não pode. Porque pode expor a criança ao ridículo e tal. Vai um índio e diz, eu sou não integrado, estou na tribo tal, meu nome é Elefante. Se para eles tem um significado isso que para quem não é indígena não conhece, vai receber esse pedido dele e vai fazer constar o registro como Elefante. Muito bem. Tá? E daí tem os nomes indígenas, é só um exemplo. É só um exemplo. Né? Tá? Então, o registrador só incluirá tais informações se houver pedido. Caso contrário, será um registro normal. Essas informações que a gente está dizendo que são as especiais, especialíssimas. Nome, etnia e aldeia. Tá? Muito bem. Essas questões têm que ficar aí materializadas para os nossos amigos escolha, ouvintes. Etnia e aldeia. Muito bem. Tá certo. E quais os documentos necessários para que seja possível realizar esse registro? Bom, se nasceu no hospital, a DNV. Mas acontece, a maioria dos nascimentos indígenas, os que não estão na aldeia. Sempre a vida do indígena sempre nasceu mesmo antes de ter hospital. Os índios estavam aqui antes de descobrir o Brasil. Né? Então, era um nascimento natural ali e chega para o registrador civil das pessoas naturais, né, sem a DNV. E daí vai fazer a condicionante, né, e sem observar prazo. Sem observar prazo de registro também. Certo. Porque o registro normal tem prazo. Né? Prazo, e depois teremos uma aula específica só sobre registro de nascimento, um registro comum. Tá? Teremos uma apresentação específica. Ali vai ter o prazo para registrar, apresenta DNV, não apresenta DNV, a gente vai ver. Para o indígena não tem isso, tá? O que ele vai apresentar então? O que o registrador vai pedir? Além daquela entrevista com a pessoa, o indígena, e chamando o representante da FUNAI. Essas são as dicas essenciais. Apresentação do registro, o indígena tem um registro junto à FUNAI, é o RANI, R-A-N-I, tá? Pede esse registro para verificar se ele está já de acordo lá com as regras que ele tem que cumprir na FUNAI. Tá? Então, vai apresentar o RANI, mediante a apresentação dos dados em requerimento por representante da FUNAI, ou seja,
o próprio representante da FUNAI pode apresentar como se fosse um requerimento. Eu quero ver registrado o índio tal, das características, tal, e isso o registrador vai aceitar. Certo? Tá? Bota essas informações especialíssimas que trouxemos para vocês, tá? E a observância da competência territorial, Tá bem. tá? Onde é a residência hoje. A circunscrição. Tá? E o detalhe é o seguinte, né? E se um índio, por exemplo, ele morava numa aldeia e registrou ali e foi para outra aldeia e de lá ele quer fazer um novo registro. É através do controle do Estado, através da FUNAI, que a gente vai ter essa individualização do ser, através da apresentação desse documento, o RAME, que a gente vai conseguir identificar, opa, essa pessoa já tem, tá? Tá bem. Então, e mesmo assim, só para dizer para vocês, mesmo assim o sistema não é perfeito, não é perfeito, vai acontecer casos de ter mais de um registro, tá? Porque, por exemplo, mudou de um território, né? Que é difícil também eles mudarem. Às vezes, eu não sei, pode ter uma aldeia extinta, né? Porque Sim. são comunidades que às vezes não tem... Não se sustentam, não né? se sustentam e também não tem geração de novos de filhos e aquilo vai minguando até se extinguir. E isso né? pode gerar essa migração para outra aldeia. Exatamente. Né? E daí, como é que vai ter esse controle da FUNAI? A FUNAI tem os seus meios de controle, mas não vai... Vamos deixar bem claro aqui. Pode acontecer, e aí que é o trabalho do registro civil de tentar evitar. Pode acontecer de já ter um registro. Certo. Né? Esse é o cuidado. Né? Não ter um mecanismo de controle, porque, por exemplo, para fazer um registro comum, apresenta DNV. Certo. Apresentou a DNV, tá. É uma via, ele vai ter aquela DNV, e aquela DNV, na hora que for feito o registro, vai dizer lá, né? Foi registrado então o cartório. Não tem como extrair uma segunda via da DNV e fazer outro registro na outra circunscrição. Tá? E os cartórios têm um controle sobre isso. Tá? Então, é diferente do indígena porque não tem esse documento nascido no hospital. Por isso normais, que realmente a importância da participação da FUNAI. Né? Isso. A questão que se levanta, por exemplo, que não está no regramento. Tá? Não está no regramento, eu vou apresentar uma posição aqui. Tá bem? Uma posição. Só ocorre nascimento em hospital? Não. Pode acontecer nascimento fora do hospital. E daí ele não tem a DNV, a declaração de nascido vivo expedida pelo hospital. Tá? Como é que o registrador faz? Ele que emite a DNV. Ele que emite a DNV. Para aquele registro... Com base na notícia de que a criança nasceu em tal lugar, tal. Comparece lá, tem um regramento, veremos oportunamente. E o registrador vai emitir a DNV e com base nessa DNV ele vai fazer o registro. E nessa DNV ele vai noticiar que foi feito o registro, fechou o sistema, não vai permitir realizar mais de um registro. Tá? Nos indígenas não tem esse controle. E daí entra a questão, o indígena quando entra no cartório, o registrador tem que emitir DNV? Não precisa, não está escrito aqui. Não tem vinculação alguma da DNV com o registro dos indígenas. Talvez então venha ser aprimorado o sistema para criar isso aí, para evitar registros duplos. Não sei, mas hoje é assim que está funcionando. Tá? Não tem essa obrigação do registrador emitir DNV quando se tratar de indígenas. Tá? Essa é uma posição que a gente tem. Tá? Não tem elemento algum em nenhum lugar para disciplinar essa questão. Tá? E entendemos que não se enquadra no caso geral. Isso aqui é um caso especialista, registro de indígena. Tá? No caso geral, se a gente chegou lá sem DNV, né, em determinadas circunstâncias, ela vai emitir ela. Entendo que não precisa DNV nesse caso do indígena. Tá? Talvez haja a necessidade de um melhor aperfeiçoamento normativo, e aí fica uma sugestão até para as corregedorias. Aí, tá? Eu falo para vocês, desconheço se tem alguma corregedoria que já enfrentou essa questão, DNV indígena. Tá? Onde a gente atua e a gente procura conhecer vários códigos de normas, até agora não encontrei nenhum. Tá bem? Tá bem. Voltando àquilo que já conversamos um pouco aqui hoje. O indígena, ele, vamos dizer assim, ele poderia já ter tido um registro, né? Isso. E depois, vamos dizer assim, ele se considerava integrar, tinha um registro e o fez com base na, vamos chamar assim, na legislação do branco. Mas aí veio a resolução
e que permitia esses mecanismos de trazer etnia. Ele pode mudar, né? Ele fala, não, agora eu quero me registrar com base nessa resolução conjunta, apesar de eu já ter um registro. Não, isso não o registro tem que atuar para evitar que isso aconteça. Tá? A primeira coisa, ele vai fazer uma entrevista. Então, ele não pode, o que eu digo, ele não pode trazer essas informações se ele já teve um registro. Se já teve um registro, tem que aproveitar aquele registro. E aquele registro pode ser alterado, incluindo essas informações novas, que a resolução autoriza. Mas daí vai precisar retificar. E para retificar, nesse caso, vai judicializar. Entendi. Não tendo registro, registra direto, tá? Sem formalidades, não tem processo algum, não tem procedimento judicial, tá? Então, como é que o registrador vai saber se já teve ou não teve? Primeira coisa é tentar fazer essa entrevista. Que daí, o que acontece? Vários casos dentro do cartório, tu vai pegar a pessoa pela palavra. Né? E o registrador tem que ser bem diligente e inteligente para agir nesses casos. Isso aqui não é só para indígena, é para os registros tardios também. O registro de nascimento tardio também. Tem a entrevista no regramento lá que o CNJ estabeleceu. Ali, essa entrevista serve para isso, para tu tentar pegar alguma fala ali que demonstre que a pessoa está querendo começar uma vida nova, entendemos assim, que algum ilícito, alguma má fé, para esconder alguma questão errada que ela tenha feito. Às vezes, até mesmo alguma coisa preocupante no âmbito do tráfico de crianças também, né? Sim, tem vários detalhes aí, tá? Então, essa questão da entrevista é importante. Procurar sempre chamar o representante da FUNAI. A gente sabe que às vezes não tem uma estrutura boa, mas a FUNAI, olha, está bem, pelo que a gente sabe, ela é bem estruturada. Tá? Embora em alguns lugares talvez não esteja 100%. Tá? Mas o registrador tem, olha, eu só posso agir, né, com segurança quando tiver representante junto. Olha, é faculdade que é dada pela norma ao registrador, usa essa faculdade. Tá? Vamos trazer então agora a resolução número 3, 2012, CNJ, CNMP. Artigo 2º, parágrafo 4º, vou trazer para vocês. Em caso de dúvida fundada acerca do pedido de registro, o registrador poderá exigir o registro administrativo de nascimento do indígena, que é o RANI, né? Ou a presença do representante da FUNAI. Então está aqui, ó, materializando o que a gente está dizendo no artigo 2º, parágrafo 4º. Tá bem. Eu usaria sempre. Claro. Eu usaria sempre isso aqui. Né? O que diz ali, ó? Em caso acerca do pedido, o registrador poderá. Beleza. A não ser que tenha segurança absoluta, daí não precisa criar burocracia, tá? Criar formalidades. Agora, quando não tiver segurança absoluta, um meio de controle estatal é através do também, tá? Então, artigo 4º, artigo 2º, parágrafo 4º dessa resolução 3. Parágrafo 5º. Se o oficial suspeitar de fraude ou falsidade, então já fez a entrevista, né? Não gostou do que não gostou muito, não tem a FUNAI atuando direito na circunscrição ali, não tem o RANI, olha, não estou seguro para fazer. Vamos lá o que diz o parágrafo 5º do artigo 2º. Se o oficial suspeitar de fraude ou falsidade, submeterá o caso ao juízo competente para a fiscalização dos atos notariais registrados. É o juiz da direção do foro, né? Assim, definido na órbita estadual e do Distrito Federal, comunicando-lhe os motivos da suspeita. Tá bem. Tá? E terminando aqui o artigo 2º, parágrafo 6º, interessante ler, o oficial deverá comunicar imediatamente à FUNAI o assento de nascimento do indígena para as providências necessárias ao registro administrativo. Então aqui já fica uma providência complementar que toca ao registrador. Uma vez feito um registro de indígena, obrigatoriamente ele tem que comunicar, tá? E obrigatoriamente, como diz aqui também, imediatamente. Certo. Registrou, expediu a certidão, já faz o ofício para a FUNAI dizendo, ó, registrei e manda. Muito bem. Tá? Tá bem. Então, o parágrafo 6º do artigo 2º tem uma obrigação acessória dos registradores. Não é só registrar e terminou. Não, quando tem indígena, comunica também a FUNAI. Tá bem. Voltando àquela minha pergunta anterior, então... Perdão se às vezes a gente mas esquece de falar alguma no meio, mas serve para isso aqui. Não, mas vamos voltando ali, só para a gente tratar aqui daquele caso da via judicial, lembra-se? Daquele, já tinha um registro e pretendia, já que agora existe a resolução, incluir essas informações, etnia e aldeia. Como que ele faz? Como que é esse processo, digamos, judicial? Para deixar claro, é possível. Certo. Tá?
É possível. Está registrado lá o João, o sobrenome dele, e ele é indígena, e ele quer trazer esses os elementos da cultura para dentro, é possível. Tá? O registro civil está aberto a isso. Muito bem. Só que vai precisar submeter o caso ao juiz. Certo. É uma retificação com base no artigo 3º da resolução. Ótimo. E dá para fazer um link aqui com o artigo 109 da Lei 6.015, que trata dos casos que dependem da intervenção do judiciário para fazer uma retificação de assento de registro civil das pessoas naturais. Tá? Então, o artigo 3º da resolução 3, acumulado com o 109. Esses são os casos que o juiz vai ter que autorizar. Tá? Tá certo. Dê uma passadinha lá com calma no artigo 3º, para a gente não perder muito tempo. Então existe o fundamento expresso. Está expresso, autorizado na norma. Tá? Então, o que é registro novo, não. Já faz, se quiser, lembra? Facultativo. Podendo sempre, aquilo, atendendo pedido, Certo, a arrogação que a gente falou. Se quiser botar um nome comum no indígena, tranquilo. Também. Se não quiser botar a aldeia e a etnia, tranquilo, não tem problema. Mas se quiser, vai ser recepcionada essa pretensão. Tá? Também. Então, onde é que está o cerne da questão? Na vontade do sujeito de direitos e de obrigações. Tá? Ele que vai determinar o que ele quer. E tendo o registro, altera via judicial. Não tendo, já faz como quiser. Bem, nesse caso, essa averbação vai ter algum custo para o indígena? Não. Ele vai pagar emolumentos? Não vai ter. Tá? Também está previsto nessa resolução lá. Tem uma crítica que dá para falar nessa resolução, porque ela remete lá para a Lei 1060, que é da assistência judiciária gratuita. Não tem nem processo judicial aqui. Tá? Só técnica lá também. Quem redigiu foi CNJ, CNMP, acostumado com processo. O registro civil não tem processo, mas tá bem. Tá? O espírito é ali, a proteção da situação sociocultural do indígena. Tá? E daí ele não tem que pagar emolumentos. Então o registro civil não vai cobrar para fazer isso aí, essas averbações. Alguma outra providência que o registrador deva tomar para fazer esse registro? Só para lembrar, reforçar aquela ideia da comunicação. Não deixem de fazer a comunicação. Registrou? Só para reforçar isso aí. Tá certo. Tá lá no artigo 4º, parágrafo 3º. Lá. Tem a obrigação de comunicar. Tá? A FUNAI, no momento que foi feito um registro indígena. Tá? E para encerrar, eu acho que era importante trazer o que a gente encontra dentro do sistema todo, né, a proteção aos indígenas, dentro do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 28, né, que trata de indígenas também, né, artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3, que ele fala lá numa intervenção, vou ler para vocês aqui, procurando dentro do sistema algo que possa contribuir para o conhecimento do contexto geral da aula aqui, né? Da aula não, exposição, a gente está aqui para trocar ideias, não para ensinar ninguém, a gente mais aprende aí do que ensina. Tá? Então, artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, está havendo uma adoção, por exemplo, ou algum problema envolvendo indígenas menores, sempre vai ter que ter essa intervenção do Estado acompanhando. Então, o indígena também tem proteção nesse aspecto dos menores. Também. Tá? Então, só para trazer essa informação, não tem muito vínculo com o registro, mas estamos trazendo um contexto maior aqui, registro civil das pessoas naturais e os indígenas. Acho que era isso que tínhamos para apresentar. Um assunto bastante peculiar, diferente, específico, ao extremo, eu diria. Bom para pegar quem não está preparado, e vocês estão. Vocês estão, quem acompanha está preparado. E certamente em outras exposições traremos mais temas relativos às pessoas, ao registro de pessoas naturais. Mas foi um prazer, professor, muito obrigado. Eu agradeço. Até uma próxima. Continuem conosco e tenham bons estudos.